Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte que versa sobre os procedimentos especiais. Estamos mais precisamente vendo os procedimentos especiais disciplinados no CPC, até no capítulo da procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Vamos tratar no vídeo de hoje o procedimento que está destacado para os senhores na tela aí, o procedimento da herança jacente. Como tem sido comum nos últimos vídeos, aparece na tela aí para os senhores um quadro esquemático, um quadro com resumo do que nós abordaremos em seguida. Os interessados podem dar pausa no vídeo e tomar as anotações, copiar as considerações. Eu vou deixar de ler aqui porque nós vamos ler de modo discursivo quando da leitura, quando da análise do livro. Então, podem dar pausa e copiar. Quem tiver interesse, eu sigo. O quadro continua aqui embaixo com outras considerações. Os interessados podem, uma vez mais, efetuar o pause para copiar. Eu sigo novamente e está aí, portanto, o texto. Vamos a ele. Dispõe o artigo 1819 do Código Civil que a herança jacente, se o falecido não deixar testamento nem herdeiro legítimo, notariamente conhecido. Portanto, quando ocorre a herança jacente, existem bens sem dono e surge a necessidade de sua arrecadação para evitar que desapareçam ou sejam tomados ilicitamente. Trata-se de medida de jurisdição voluntária, não constritiva. Sua função é assecuratória, em um sentido amplo. Busca-se resguardar a herança para a hipótese de posteriormente aparecer algum sucessor. A medida deve ser instaurada até de ofício pelo órgão judicial da comarca em que tinha domicílio o falecido. É o que previa o artigo 1142 do Código de 73 e é o que disciplina o artigo 738 do atual Código de 2015. E aqui, mais uma vez, eu faço a ressalva, como tenho feito em todos os últimos vídeos. Esse livro ele foi editado, ele foi escrito quando do período de transição entre o Código anterior, de 73, o Código Buzaide, e o atual Código de 2015. Por conta disso, tem referências aos dois diplomas normativos. Eis mais uma exceção ao princípio da inércia da jurisdição previsto no artigo 2º do Código de 2015. Assim, cabe reconhecer que também o Ministério Público pode provocar essa atuação do juiz. Ademais, credores do falecido, inclusive nessa condição a Fazenda Pública, que teriam legitimidade para requerer a abertura de inventário, também hão de tê-la para o procedimento de herança jacente. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda, conservação e administração de um curador, a quem incumbe a representação da herança, velar pelos bens como se fossem seus, arrecadar outros porventura existentes, apresentar balancetes mensais de sua administração e, afinal,
prestar contas de sua gestão. Essa situação perdura até que algum sucessor apareça ou ocorra a declaração de vacância, com que os bens incorporarão o patrimônio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, ou o domínio da União, se situados em território federal. A Lei 8.049 de 90 excluiu os estados da sucessão, revogou nessa parte o artigo 1143 do CPC anterior, de 73, o que veio a ser confirmado com a redação do atual artigo 1822, caput do Código Civil de 2002. O procedimento começa com a arrecadação, que traz uma peculiaridade. Em vez de a diligência ficar a cargo do oficial de justiça, que normalmente executa atos semelhantes para assegurar a solenidade do ato, dispõe o artigo 740 do Código de 2015 que o próprio juiz, acompanhado do escrivão e do curador já nomeado, comparecerá à residência do falecido ou ao local onde estiverem os bens, ainda que não seja a sua residência, e mandará arrolar os bens e descrevê-los em auto circunstanciado, a cargo do escrivão, no qual serão descritos os bens encontrados com suas características e o estado em que se encontram. Trata-se de uma previsão específica de inspeção judicial, meio probatório genericamente regulado nos artigos 481 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Caso o curador ainda não tenha sido nomeado, os bens serão entregues a um depositário designado pelo juiz, que prestará compromisso. Vejam a esse respeito o parágrafo 2º do artigo 740. O ato é solene, tanto que o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, em regra municipal, serão intimados para assistir à arrecadação. Embora seja facultativa a sua presença, esse dispositivo não encontra correspondente no Código atual. Além disso, se não for possível concluir a diligência no mesmo dia, o juiz mandará que se aponham os selos, tiras de papel ou de tecido, nas quais vão as assinaturas do juiz, do escrivão e do curador, nos bens que vão sendo retirados conforme a arrecadação se procede. Também esse dispositivo, que havia no Código anterior, não encontra correspondente no Código atual. Em razão do direito à privacidade, os documentos e papéis que forem encontrados serão examinados reservadamente pelo juiz, que os mandará empacotar e lacrar, caso não apresentem interesse jurídico. Aparecendo algum herdeiro, os pacotes serão entregues. Se ocorrer a declaração de vacância, eles serão queimados. Vejam o parágrafo 4º do artigo 740 do Código atual. Durante a diligência, o juiz buscará colher informações sobre o falecido, o paradeiro dos herdeiros e a existência de outros bens, inquirindo as pessoas que vierem encontrar, como moradores da casa e vizinhos, e mandando tudo constar do auto. Parágrafo 3º do artigo 740 ainda permite que o juiz delegue à autoridade policial a atividade de inquirição. O juiz pode requisitar que a diligência seja realizada por autoridade policial, caso se encontre impossibilitado de comparecer imediatamente ao local onde se encontram os bens, ou se o local for muito distante. Mas neste caso exige-se a presença de 2 testemunhas e os selos eventualmente apostos só poderão ser abertos pelo juiz. Parágrafo 1º do artigo 740. Existindo bens em outra comarca, serão arrecadados mediante carta precatória. Artigo 740, parágrafo 5º. Encerrada a arrecadação, será expedido o edital, que vai ser publicado 3 vezes com intervalo de 30 dias para cada um, no órgão oficial e em jornal de grande circulação na comarca, fixando o prazo de 6 meses para que os sucessores venham a habilitar-se. Além do edital, será citado qualquer sucessor cujo paradeiro seja conhecido. Vejam a esse respeito o artigo 741 do Código de 2015. O artigo 741 do Código de 2015 trata justamente do prazo, veja na parte final, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses contado da primeira publicação. Essa parte que eu queria ressalvar para os senhores aqui.
Havendo a presença de algum sucessor e sendo comprovada essa condição, ocorrerá a conversão da arrecadação em inventário, parágrafo 3º do artigo 741, não aparecendo nesse prazo de 6 meses, portanto, o procedimento da herança jacente prossegue. Curador. A curadoria da herança jacente é uma função remunerada. O curador atua como auxiliar do órgão judicial. Durante a administração, ele, o curador, com a autorização do juiz, pode pagar os credores e alienar bens deterioráveis, ou de conservação difícil ou dispendiosa, de semoventes, de títulos e papéis de crédito, de ações de sociedade e mesmo de imóveis, se por acaso ameaçarem ruína ou se vencer a hipoteca que sobre eles pese, desde que não haja outra forma de pagar a dívida. Artigo 742 do Código de Processo Civil de 2015. O curador responde pelo fiel cumprimento desses seus deveres. Ele sujeita-se à responsabilização civil e penal por atos danosos praticados culposa ou dolosamente. Após 1 ano, contado da primeira publicação, se nenhum herdeiro houvesse habilitado, a herança será declarada vacante. Artigo 743 do Código de 2015. Os bens serão entregues à União, ao município ou ao Distrito Federal, conforme o caso. E após 5 anos da abertura da sucessão, serão incorporados ao patrimônio desses entes. Vejam o caput do artigo 1822 do Código Civil. Com isso, a gente encerra aqui a análise do procedimento da herança jacente. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, porque no próximo vídeo nós vamos começar a análise de um outro procedimento especial, esse outro procedimento especial destinado à análise da arrecadação dos bens dos ausentes. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.